Bem, ah, seguindo, né, nesse veio daquilo que a gente já estava comentando com vocês, e eu creio que, como pastores, para nós, quando você tem uma igreja engajada, como é mais fácil trabalhar? A gente tem uma frase que a gente usa, diz o seguinte, que crente que não trabalha, alguém sabe o resto? Dá trabalho. Crente que não trabalha, dá trabalho. Repita comigo com bastante. Vamos dizer juntos? Crente que não trabalha, dá o quê? Dá trabalho. Bota o crente para trabalhar que vai ver como o negócio muda. Sabe por quê? Quando você coloca a mão na massa, você vai perceber que nem sempre é tão fácil como você julga. Muitas vezes é fácil a gente chegar e avaliar. Não, olha, podia ser melhor assim, podia ser melhor. A gente, como pregador, tem dessas coisas, né? Abre-se um texto e a gente já começa, né, a querer estabelecer o que a gente poderia falar nisso daqui. A gente se esquece de uma coisa: quem fala ao nosso coração é Deus e é Ele que mostra o que Ele tem a falar. Por isso, quando a gente vai trabalhar nessa questão, eu creio que a gente fosse avaliar um pouquinho, estou falando um pouco do meu contexto de igreja. Há algumas avaliações que são feitas aí, eu acabei nominando alguns tipos de igrejas que existem, do meu ponto de vista, Você pode até discordar de alguma delas, mas eu quero colocar 3 pelo menos, e vai nos levar a refletir um pouquinho onde nós estamos nisso. Se nós entendemos que a igreja é um organismo que foi criado por Cristo, é um organismo que, na verdade, para ele existir, ele foi pago um preço por isso, nós não estamos aqui simplesmente, um preço foi pago, mas também nos foi dada uma responsabilidade de nós sermos aquilo que Ele espera que a gente seja. Como igreja, nós seremos cobrados disso. Então, quando a gente começa a pensar nisso, eu falo assim que eu já participei, e o desafio é tentar mudar essa realidade, mas pelo menos 3 tipos de igreja eu queria comentar com vocês. A primeira delas, vai em frente aí. Bom, aí a gente vai dizendo que a igreja que não é missionária, diz de modo Carriquer, não é igreja em nenhum sentido. Aliás, ela se torna um campo missionário. A gente diz que a maioria das pessoas que estão sentadas nos bancos da igreja, eles não têm noção de que o Senhor os chamou para serem missionários. Muitas vezes a gente fica aguardando, né, que passe o anjo, que dê aquela revoada na nossa cara para ver se a gente levanta, né? E a gente brinca, né, que normalmente se via missionário como aquela pessoa que sofre, né? E a gente então começava uma conferência e orava: Senhor, não me chama, Senhor, não me chama, Senhor, não me chama, né? Conta-se, né, aquela história de que o pastor falava muito de missão, ele pregando, e aí no momento do apelo ele diz: meus irmãos, então se alguém, e de repente lá no meio quem se levanta é a filha dele, e ele com o olhar aberto ele fazia assim para a filha: senta. Sabe aquela ideia de que, lembra que eu falei? E que a gente não entende que nós fomos chamados por Deus. Meu irmão, você já é um missionário. Dá uma olhada do lado aí para quem está do seu lado. Sabe quem que você está vendo? Não é um membro de igreja, é um missionário. Quando Deus olha lá do céu, Ele não vê pastores, liderança e membraiada. Não é assim. Se bem que aqui é tudo líder, né? Não é membraiada. Mas, meu irmão, o papel do crente não é preencher os bancos da igreja, conquanto eu falo, pelo amor de Deus, vá à igreja, porque é triste ver a igreja vazia. Mas não é isso. Nós fomos chamados, a igreja se reúne, na verdade, para fazer a diferença e ser preparada para aquilo para o qual Deus vai nos usar. Então, tira aquela ideia, Deus pode até te levar a fazer um negócio assim, que você sente aquele negócio que vem de baixo para cima, de cima para baixo, esquentou tudo, glória a Deus, vai obedecer. Se não sentiu nada, obedeça do mesmo jeito. Lembra da Sofia Miller? Nunca tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Todo mundo já leu a Grande Comissão? Então não tem desculpa. Quando você chegar lá no céu, você fala assim: então, Senhor, olha, eu fiquei cuidando da minha casa, das minhas coisas, porque eu nunca tive um chamado. Ele fala assim: o quê? Ninguém explicou para você lá não, essa história, como que funciona? Por isso, né, que a gente vai ver algumas igrejas, vamos em frente aí, mas eu separei como igreja autocentrada, igreja visionária e igreja missionária. Na missionária, entenda-se como missional, porque eu sempre tratei dessa maneira. Vamos em frente. Igreja autocentrada é aquele negócio que normalmente outras igrejas, não a nossa, tá? Porque glória a Deus, a gente é diferente.
Mas a igreja autocentrada são aquelas igrejas que funcionam para elas mesmas. Tudo é para ela. Os departamentos, as mulheres se reúnem, os jovens se reúnem, todo mundo se reúne pensando nela. Esse negócio de evangelizar, não, esse negócio é para o missionário que vai, ou qualquer coisa assim. Então, igrejas autocentradas, você fala assim, mas a gente não é desse jeito. Tem muitas igrejas que funcionam assim. Que tudo quanto elas fazem é pensando nelas mesmas. E são igrejas que estão morrendo. Quando você vai ver para a Europa, passar pela Europa e ver os belos templos sendo vendidos para bares, para estúdios. Porque, na verdade, igrejas que só olharam para elas mesmas. Mas vamos em frente. As igrejas visionárias. Eu chamei igrejas visionárias porque essas igrejas, elas têm uma visão para fora até. Ela tem aquela ideia missionária. Porque começou a ter conferências. Você já percebeu que quando tem uma moda, todo mundo entra nela? E teve até umas modas antigas que entrou um monte de coisa errada dentro da igreja. E eu falo a vocês, há 5 anos atrás, se você falasse de uma conferência missionária, o negócio não pegava? Eu sei pela minha igreja, pela igreja de Curitiba. Nós tínhamos uma conferência, eu não peguei esse período, mas quando você fala, vai ter uma conferência missionária, meu amado, bombava a igreja, vinha gente de fora e botava aqueles monte de stands. Ou você fala, conferência missionária. Ah, tá. Conferência missionária. Entende que parece que é uns ventos? Então, a igreja visionária é aquela igreja que tem um departamento de missão. Ela pensa em missão. Ela também tem o evangelismo e tudo, ela tem os departamentos que funcionam. Mas, por que eu chamo só de visionária? Vai em frente. É porque cada departamento fica brigando entre si. Os jovens, puxa, não, eu quero mais. Sabe aquela briga? Não, nós vamos ter um evento. Não, eu quero aquele lugar, eu vou cuidar. Outro não, mas eu também quero naquele dia. Vai brigar pelo dinheiro, pelo recurso. E diga-se de passagem, todo mundo acha que o seu ministério é o melhor. Quem cuida de oração, não, porque se não orar, porque não orar. Gente, eu tenho uns abençoados, né? Que quando reúne às vezes para orar, ao invés de ele agradecer a Deus pelos que estão orando, ele fala, Senhor, porque a nossa igreja, se estivessem aqui orando, o Senhor derramaria poder, mas a igreja está vazia. Numa das igrejas que eu pastoreei, meu irmão tinha uma irmã, pensa num coração missionário. Ela amava missões, mas cada vez que ela ia na frente me gelava. Sabe por quê? Porque ela olhava para os membros da igreja e falava assim, porque você não tem dado a importância necessária para Deus. Quando terminava, o povo queria esganar a irmã. Porque ela queria mostrar que o que ela defendia era o melhor. Então sabe quando você vê cada um na igreja brigando pelo seu próprio espaço? É a minha oração, quem cuida do louvor, melhora o louvor, porque nós temos que comprar instrumento, porque tem que melhorar a caixa, porque tem que mudar aquilo. Outro assim, não. Eu numa igreja pastoreava, era um lugar que não era tão quente, né? Mas sim, um período do calor era demais. Aí foi dada a ideia de comprar um ar-condicionado. Meu amado, quando foi falar do irmão, falou assim, não, nós temos que investir em missões. Eu até fiquei com vergonha, né? Aí o tempo foi passando, né, com aquilo, e ficou cada um brigando por si, cada um brigando. Não, porque é o orçamento disso, o orçamento daquilo. Mas na verdade, mesmo tirando daquilo, você acha que foi enviado alguma coisa para a missão? Sabe quando tem determinadas coisas que não... O que acontece? Vamos em frente aí. Mas existe o que eu chamo de igrejas missionárias. Sabe o que é igreja missionária? É a igreja que entende a sua natureza. Uma igreja que funciona como um conjunto para atingir um objetivo. Não é o objetivo dos jovens, o objetivo das mulheres, ou do grupo de oração, ou do grupo de louvor, todos seguindo para o mesmo objetivo. O que Deus quer que seja feito. Não é o que o meu grupo, ou o que o meu chamado tem. E aí, quando isso acontece, nós começamos a somar as nossas forças. Ao invés de eu achar que o meu ministério é mais importante do que o do outro, eu começo a perceber que eu preciso do outro para poder fazer aquilo. Porque o nosso objetivo é testemunhar do amor de Deus. É mostrar ao mundo, né, a levar a luz do Senhor no meio das trevas. E aí eu vou precisar do irmão que ora por mim para a gente poder ir fazer o trabalho. Eu vou precisar do grupo do louvor que vai para ajudar para cantar. Eu vou precisar das mulheres que vão fazer aquele bolinho gostoso. Vocês estão gostando do lanche? Eu preciso somar.
E muitas vezes as nossas igrejas eu vou falar, pastor, o diabo age. O diabo trabalha. Acha que ele vem com chifre e tridente? Pelo contrário. Na igreja, em primeiro lugar, que ele trabalha fazendo o seguinte: ele nos enche de atividades fora da igreja e às vezes até dentro da igreja para a gente tirar de vista o que é essencial, o que é principal. A gente gasta tanto tempo com tudo que quando chega no final de semana que é para ir para a igreja, está todo mundo assim. Chega no culto, quase se arrastando, não sabe, ai meu Deus do céu, tal. Vai. Meu irmão, a vida está passando. Lembra de uma coisa, daqui você não leva nada. Você não viu nenhum enterro indo atrás, levando, né? Aqui não tem gado, né? Mas não levou saco de soja, né? Caminhão de milho. Alguém viu isso? Como já disse, caixão não tem gaveta. Não leva nada. Agora, na eternidade, com certeza se fala sobre galardão. O que você tem semeado? Meu irmão, não tem problema, não é pecado você ganhar, mas lembra do que acontecia lá? Até tem um hino que a gente cantava, né, lá do Novo Testamento, que fala assim, olha, então se verá o Filho do Homem, lembra? Vindo sobre as nuvens com poder e glória. Deve falar, porque assim como o relâmpago, ele vai voltar. E aí, o Senhor diz assim, sabe como que vai ser aquele dia? As pessoas vão estar plantando, colhendo, comprando, vendendo, casando. Alguma dessas coisas é pecado? Não. A Bíblia já fala, está abrasado, casa. Né? Algum pecado plantar? Não, planta, porque vai colher. Mas o grande problema é que o dia virá em que as pessoas vão estar nas suas atividades normais, sem perceber que vai haver fim. E muitas vezes a igreja está vivendo em um contexto que parece que o negócio é tão distante que não percebe que pode demorar para você se encontrar com Cristo. Posso ouvir um amém? Se você quiser ir embora logo, a gente pode orar por você. A gente pode... Eu fui falar numa conferência missionária um bom tempo atrás, estava com o Eduardo Pellissier, e eu me lembro que antes de ir para essa conferência, vocês não vão querer que eu ore para vocês no final, depois eu contar essa, né? Mas antes de eu ir para a conferência, tinha uma família que tinha uma pessoa moribunda, e essa pessoa que chamou, né? A que chamou não era da igreja, e falou assim, pastor, eu queria que o senhor fosse orar pela minha mãe para que ela morresse. Eu falei, mas meu Deus, não pastor, porque ela está sofrendo, acho que tem alguma coisa de perdão, o senhor tem que falar para ela que ela pode morrer. Eu falei, mas como que eu vou chegar lá e falar que ela pode morrer? Então eu cheguei na visita, todos os filhos reunidos, eu cheguei, falei do amor de Deus, que ela podia confiar, e ela estava em coma, né? Tudo, orei por ela, terminei, né, a minha prédica, a oração. A mulher falou assim, então mãe, pode morrer, não tem problema, nós estamos aqui com a senhora. E tudo bem, eu fui embora, porque no outro dia seguinte, cedo, eu iria para a conferência missionária. E aí, antes de viajar, eu resolvi passar no hospital para visitar como que estava. Eu me lembro que quando eu entrei no hospital, no corredor, aquela mulher levantou os braços, pastor, a sua oração funcionou, a minha mãe morreu. Eu falei, Jesus. Eu não tinha onde enfiar a cara. Aí, contei isso para os irmãos, que eu estava falando na conferência, né? E assim a conferência passou, e daí no último dia, então, né? O pastor resolveu chamar todo mundo na frente para poder orar. E pediu que eu impusesse as mãos. Então havia corrido entre eles que eu estava com a unção de despachar. Unção, então, gente, passou essa fase, tá? Então não tem problema. Mas, meu amado, se você achar que você... Não, olha, não, tá bom. Então eu oro para você, para que você possa ir para a eternidade, mas não é tempo ainda. Então se você quer permanecer, por favor, toma atento, começa a fazer o que Deus mandou, o que o Senhor mandou. Você se encontra nesse lugar abençoado, nesse lugar cuidado, como membro de uma igreja. Não é simplesmente para você desfrutar disso, o Senhor te chamou porque Ele queria usar a sua vida. Como Ele quer usar você na liderança para despertar outros, para que possam fazer e cumprir o chamado. Eu não vou entrar na questão do chamado, tudo que tem que fazer, como que tem que fazer. Mas é para você entender que há coisas que o Senhor deseja de você. Deus não deseja da liderança, dos pastores, é de você. Para que você possa influenciar outros, você tem que fazer.
E aí, quando a gente pensa numa igreja realmente missionária ou missional, a gente pensa em um grupo que tem esse foco no coração dela, fala assim, não, nós queremos fazer com que Cristo seja glorificado, isso seja conhecido. Vai em frente. Muitas vezes nós não entendemos que a triste realidade é que cada um cuida do seu ministério. E o ideal o que é? Que a gente junte as nossas forças. Porque diz que é um só corpo, não é? Somos muitos membros, mas você não vê uma mão indo para lá, o pé indo para lá, a cabeça indo para lá, você imagina só que coisa terrível. E muitas vezes a igreja se divide, vamos em frente. A igreja, na verdade, muitas vezes ela cria mais cercas para impedir no mundo do que criar pontes. Nós fomos chamados para criar pontes para que o povo conheça e veja quem é Deus. É uma estrutura de saber que nós não ficamos aqui, sabe, cercados para que o mundo não ataque, para que o diabo não tome os nossos filhos. Não, os seus filhos estão no mundo. Os nossos filhos estão na escola, muitas vezes sendo educados por pessoas que não têm Deus no coração. E você acha que a igreja vai proteger quando você manda na escola dominical em 1 hora por semana? Eu não entendo que, na verdade, a igreja foi colocada para ela confrontar, para levar a palavra. Se os nossos filhos não virem isso, sabe o que vai acontecer? Vai achar que o cristianismo é uma coisa xoxa. De ir 1 vez por semana na igreja, sentar, cantar. Agora eu falo para você. Se você teve a oportunidade de falar do amor de Deus para alguém, essa pessoa abriu o coração, meu irmão, parece que você nasceu de novo junto. Se os nossos filhos entenderem o que é isso e virem isso na vida deles, você não vai ter que convencê-los a ficar na igreja, especialmente quando chegam na adolescência, na mocidade, quando vão para a universidade e aquele despejo de coisa na cabeça deles. Sabe como que parte de uma igreja que realmente cumpre o seu chamado? O nosso chamado tem a ver com adoração, sim, mas a verdadeira adoração a Deus acontece quando eu sou um testemunho vivo. Não é adoração quando eu estou cantando dentro da igreja, mas é quando eu estou diante das pessoas que não conhecem a Deus, eu não arredo o pé e digo no que eu creio. Se me coloco na parede e falo assim, eu sou cristão, eu não vou fazer isso porque eu sou cristão, não é porque eu sou membro daquela igreja, é porque eu tenho princípios de um Deus que rege a minha vida. Quando os nossos filhos veem isso, o negócio é diferente. Por isso, uma igreja que cria pontes não é somente pontes para os de fora. É pontes para que os nossos próprios filhos, a nossa futura geração, saiba quem nós somos. E saiba o Deus em quem nós cremos. Mas vamos em frente. O que normalmente é a nossa realidade? Eu estou falando da minha igreja, tá? Normalmente nós temos os grupos de jovens, mulheres, grupo de louvor, criança, adolescente. Então nós temos um objetivo. Os jovens vão trabalhar com o jovem, a mulher trabalhar com a mulher, a criança trabalhar com o adolescente para pregação. E aí a gente cria as coisas. Então nós vamos fazer a programação anual do nosso departamento. A gente vai lá, a gente coloca, vai ter um acampamento, vai ter um encontro, vai ter uma pipocada, vai ter um passeio, né? Lá para Castrolândia, vai ser legal porque é um lugar bonito, né? Eventos, programação, ensino, cada um faz a sua coisa. Mas, muitas vezes, sabe como que funciona essas programações? Pode ir em frente. É todas para manutenção. Manutenção do grupo, manutenção daqueles que estão ali. Não estão pensando, na verdade, em ser operantes daquilo para o qual o Senhor chamou. Pode ir em frente. Leslie Newbegin foi o que primeiro começou a trabalhar com essa questão do termo missional. O que aconteceu com ele? Ele trabalhou por muitos anos na Índia. E ele, quando retornou, levou um susto. Quando ele volta para os Estados Unidos, ele percebe o seguinte: eu saí do meu país como missionário para evangelizar a Índia. Eu voltei para o meu país e eu descobri o seguinte, que o meu país agora precisa ser evangelizado. E ele começa a trabalhar o seguinte, que na verdade a igreja, no meio do paganismo, ao invés dela perceber que ela deveria fazer diferença, ela acabou se paganizando. Não estou dizendo de idolatria, de nada, mas ela se acomodou achando o seguinte: não, todo mundo em volta já sabe quem é Cristo, todo mundo em volta já sabe, mas nós vivemos outra realidade. Se você for ver, vai em frente aí. Quando a gente pensa, só de pensar nas décadas 40 e 50, lembra da questão da sociedade, como era a questão de moral e costumes. Quem é do tempo mais antigo aí? Tem diferença para hoje ou não tem? Muita.
Quando a gente pensa hoje, a sociedade daquela época de hoje, a gente poderia dizer que a sociedade antiga tinha princípios, mas hoje você vê uma luta constante. Luta constante é o seguinte: aborto tem que se tornar normal, é meu direito. Agora tal de banheiro, que pode entrar homem, entrar mulher. Sabe, uma série de coisas que você fala assim, da onde que vem isso? Mas é a sociedade que a gente convive. E se a igreja não entender que ela está lutando contra um outro mundo que não era o mundo antigo, você acha que eles entendem? Nós somos vistos, na verdade, como quase extraterrestres diante dessa realidade. Antes nós falávamos para os jovens, né? Olha, o sexo, né? É dentro do casamento. Se eu for deixar os irmãos contar, olha, quando eu comecei a namorar, a gente quando encostava a mão, né? Já aquela coisa toda. Meu amado, você trabalhar com os jovens de hoje, encontrou no primeiro dia, sai beijando para não dizer outras coisas. E a moçada está lá na nossa igreja. Hoje, no nosso tempo antigo, não. A gente ia para acampamento, a gente tinha que cuidar dos jovens porque iam aprontar. Passa pasta na cabeça dos outros de noite. Lembra disso? Você lembra de acampamento? Passa pasta de dente, encher de pasta o sapato. Eu me lembro que tinha uns jovens assim mais abençoados que um dia inventaram de colocar a noite dos anos 60, então todo mundo queria brilhantina. Ele pegou Vic Vaporub e colocou no pote. Aí, não, eu tenho. Quando chegaram no auditório para almoçar, os olhos de todo mundo marejava, porque todo mundo está com Vic Vaporub na cabeça. Um outro abençoado inventou, porque normalmente esquece a pasta de dente, ele injetou xilocaína dentro da pasta. Quando chegaram, estava anestesiada a boca. Isso é moçada, tinha que cuidar disso. Era cuidar de... Agora, tem acampamento, você tem que cuidar para os jovens não se pegar. Para não voltar grávida a menina. Sabe o que é isso? É a mudança dos tempos. E não mudou só isso. Mudou aqueles que vêm para a igreja. Vai em frente. Hoje, as igrejas se tornou um comércio. Numa sociedade polarizada e secularizada, meu amado, cada um vai procurar o que quer para si. Se eu preciso de cura, eu vou para a igreja. Se eu preciso de prosperidade, eu procuro aquela igreja. O povo não está procurando querer saber o que Deus quer fazer através dele, mas o que Deus pode fazer por ele. É nisso que muita gente está chegando na igreja hoje. Os nossos bancos estão cheios de pessoas, não aqui, lá. Mas o primeiro desejo deles é serem abençoados de alguma maneira, e pela realidade você já sabe. Você já deve ter sofrido, não sofreu? Posso afirmar para você, que os maiores testemunhos de fé, eu vi de gente dentro de um hospital. Os maiores testemunhos de fé, eu vi de gente passando por dificuldade. Eu conto sempre uma história de uma irmã que eu fui visitar, que estava com câncer, e eu cheguei para ela, eu estava falando numa conferência numa igreja pentecostal, presbiteriana, renovada, e a família que me hospedava falou assim: olha, eu quero que o senhor vá orar pela minha mãe, pastor. Porque é o seguinte, já foi tudo quanto é pastor lá orar por ela, está com câncer. Eu falei, meu Deus do céu, se já foi tudo quanto é pastor, agora chama o pastor sorveteriano para ir lá orar, o que vai ser? Eu falei assim, vamos lá, a gente, né? Por dentro a gente fala assim, Deus, o que eu faço? Mas por fora você faz aquela cara de fé, né? Eu me lembro que eu entrei naquela casa bem humilde, a irmã estava lá no canto sentada, com um lencinho na cabeça, e à medida que eu fui me aproximando, falando, Deus, o que eu vou por ela? Eu vou impor as mãos, falar em nome de Jesus, levante e anda, ser curada. O que eu vou dizer, pai? Porque senão não tenho fé e tudo. Cheguei, aquela irmã olhou assim para mim e falou assim, ai, pastor, que alegria ter um servo de Deus para a gente conversar e falar das coisas de Deus. E me deu um sorriso. Falei assim, pastor, posso só pedir uma coisa? Falei assim, pois não, irmã. Eu não quero que o senhor ore para Deus me curar. Eu brinco que eu fiz assim, ufa. Ufa. Assim, não, daí eu, brincando, né? Mais ou menos. Eu falei, mas por que, minha irmã? Ela falou assim, sabe o que é, pastor? É que o meu Deus sabe exatamente o dia que Ele me quer fora aqui da terra. Não é o câncer que vai me levar. Eu só deixo essa terra quando meu pai disser, filha, volta para a tua casa. Pastor, tenho um problema, o câncer acho que era na garganta. Ela falou assim, às vezes me ataca aquelas dores e tudo. Eu não posso mais ir na igreja, é muito complicado, sou uma fraqueza. Ela falou assim, eu fui diagnosticada há 2 anos, me deram 2 meses de vida. Daí passou o netinho dela correndo e falou assim, tá vendo isso? Eu nem teria visto nascer. E daí eu tive que ficar em casa.
Mas eu ficando em casa, pastor, eu descobri uma coisa tão gostosa. Na igreja eu tenho que ficar toda acertadinha. Não. Aqui em casa eu me derramo aos pés de Cristo, eu falo, eu choro. No começo o povo não queria me deixar sozinho, mas depois eu falo, pelo amor de Deus, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja. Deixa eu ficar sozinho aqui. Porque eu cantava, eu chorava, eu escutava. E pastor, eu sinto saudade? Sinto. Mas é o seguinte, eu encontrei o que é adorar a Deus sozinho. Às vezes, quando me dá as dores, eu ponho a mão e falo assim, ai Jesus, tira a dor. Normalmente ele tira, mas às vezes não, eu tenho que ir para o hospital. Aí o médico fala assim, eu vou te internar. Ela fala assim, ó, o senhor é minha bênção. Diz que ela sai do consultório, ela fala assim, Senhor, eu podia estar em casa, vendo meu neto, comendo meu amendoim. Eu vou para o hospital, o que o senhor quer de mim lá? O senhor não me leva lá por nada. A mulher já tinha testemunhado para todo mundo lá dentro do hospital. Ela tinha falado com o médico, com o enfermeiro, com o auxiliar. Um dia chegou uma senhora velhinha do lado dela, e Deus que falava no coração dela, diga para ela que eu estou abençoando ela. E ela fala, pelo amor de Deus, como que eu vou dizer? E diz que ela pegou o totozinho dela e foi indo para o banheiro, não aguentou, ela falou assim, minha irmã, sabe o seguinte, você não vai morrer. Era uma presbiteriana, tá? Que estava lá. Você não vai morrer, Deus está falando que não precisa ficar triste. Diz que a mulher levantou e foi embora. Curada, boa. Daqui a pouco, chega correndo lá no hospital, dentro do quarto, a diretora do hospital, era a avó dela. Ela falou assim, olha, então, cada vez que eu vou, eu sei que Deus quer usar. Agora eu pergunto a você, você tem noção de que a sua vida deve ser um testemunho? Quando a gente fala em uma vida missional, é uma vida em que aonde Deus me colocou, eu vou ter que ser um testemunho, inclusive dentro de um hospital. Quem que escolhe para o hospital? Mas olha, eu já vi gente saindo do hospital e fazia filas na porta do quarto de auxiliares para dizer o seguinte, olha, nós estamos felizes que você está indo embora, mas eu quero dizer, vai ficar um vazio aqui. Porque como era bom cada dia de manhã chegar aqui, entrar aqui e receber um sorriso seu. Uma palavra de bênção. Mas eu também vi gente saindo que faltaram esterilizar o lugar e nem era por Covid. Nossa, pelo amor de Deus, que bom que vai embora. Que tipo de cristão você é? Quando nós pensamos em ser uma igreja que tem a natureza de Cristo, eu vou expressar Cristo, não importa o momento que eu esteja vivendo. Sabe quando separou? Se eu estou doente, eu vou procurar cura. Não, se eu estou doente, eu continuo servindo a Deus. Eu posso pedir a Ele que me cure, que me restaure, mas nesse processo eu vou continuar a adorá-lo. Se eu tenho problemas financeiros, eu vou procurar, tá vivendo, Deus vai me dando sabedoria. É no curso da vida que Deus vai trabalhando o nosso coração e é nisso que o verdadeiro testemunho se manifesta. Mas vamos em frente. Aí o Leslie, ele vai trabalhar o seguinte, que um grande problema nosso é que a igreja contemporânea, ou a igreja que está em um ambiente, vamos dizer, cristão, por assim dizer, relaxou. E achou que todo mundo conhece, e ao mesmo tempo ela permitiu que os costumes entrassem. Eu costumo dizer o seguinte, presta atenção numa coisa, quando o missionário vai para o campo, ele veste aquela capa, capa assim, da unção missionária. Quando ele sobe no avião, ele já bota o sorriso missionário. Porque ele pode sentar do lado de alguém que está indo para aquele país. Então ele vai chegar sorridente, ele vai aprender a língua, ele vai falar errado, vão dar risada, não estou aqui. Ele vai ter que enfrentar uma fila de mercado, ele fica 2 horas, não tem problema, porque ele tenta conversar com o da frente, o de trás. Se a pessoa atende mal ele na fila lá, ou quando chegar, ele sorri, porque ele é missionário. Ele vai ter que prestar relatório para a igreja dele. Ele vai ter que dar fruto, porque ele é o quê? É um missionário. E aí ele vive lá, ele tenta conversar com o vizinho da frente, com o vizinho de trás, não chuta cachorro de maneira nenhuma, ainda mais se for na China, não chuta, está vivendo a vida tranquilo, orando muito, clamando que Deus salve aquela nação. Daí ele volta para o país dele, daí ele tira a capa missionária. Daí ele vai na fila do banco e começa a ficar irritado, cara, não anda. Você já percebeu que no banco botaram até uns negócios assim, Eu acho que o povo fuzilava tantos caixas que botaram uns anteparos assim para não, Você já percebeu que a gente é tão irritado? Não sei se você percebeu, se você está no trânsito, problema de Curitiba, você está numa fila, a fila não anda, você muda para outra, daí a fila que você passou para e a outra anda. É assim no mercado, é assim no banco, vocês já perceberam isso? Mas sabe por quê? Porque nós temos um sentimento de que eu estou ali, mas eu estou ali pelas minhas coisas, não, fica tranquilo.
Deus te colocou para você fazer diferença naquela fila, e nem sempre é fácil. Tem um irmão que diz que saiu de manhã para trabalhar, e de repente ele estava assim na rua, não era eu e nem nenhum conhecido, mas de repente alguém fechou ele e foi embora, ele ficou muito irritado, e ele saiu atrás do outro para poder, né? Ele não pode falar palavrão, né? Crente não pode falar palavrão em nada. E aí quando ele foi chegando perto, ele falou, pelo menos eu vou olhar para a cara dele e falar assim, o que é isso, né? Fazer uma cara. E ele foi andando, andando, quando ele chegou bem perto do outro carro, tinha um adesivo assim, me perdoe, Deus está me trabalhando. Me perdoe, Deus está me trabalhando. Diz que naquela hora ele foi murchando, que ele falou assim, bom, Deus está trabalhando a mim também. Aí contei essa história na igreja, né? Passou uma semana, um dia apareceu um jovem na igreja com uma camiseta assim bem grande, em construção. Adrianinho, uma camiseta escrita em construção. O que é isso, meu irmão? O senhor não falou? Eu falei assim, ó, esse sou eu, ó. Eu estou em construção. E essa é a verdade. Deus está nos construindo. Então, o que o Neil Begin ele vai dizer é o seguinte, que nós não temos noção de que nós estamos dentro de um... Quantos minutos faltam, meu irmão? Ainda? Está tranquilo? A gente não tem noção de que nós estamos em uma sociedade em que o mundo lá fora não reconhece mais o que é cristianismo. Nós estamos em um momento que o mundo precisa ser evangelizado porque os princípios dele não são mais os nossos. Ou então eu me posiciono, me torno um instrumento, ou então eles vão nos engolir. É o que aconteceu na Europa, é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Ou a igreja tem uma postura, não de simplesmente ficar, não, tá. Ou nós vamos ser um instrumento de Deus com os nossos filhos, para mostrar a diferença, sendo e vivendo de acordo com a natureza da igreja, ou nós vamos ter sérios problemas. Vamos em frente. No campo missionário, as igrejas diferenciam do seu contexto original porque elas estão em uma cultura não cristã. Lembra que eu falei da igreja primitiva? Meu amado, eles viviam em um contexto e eles sabiam que eles tinham que fazer diferença. Não tinha outra circunstância. Por isso não se fez tantas campanhas missionárias, nem precisava. Porque eles sabiam. Falei dessa viagem que a gente fez. A gente sabia que todo mundo era muçulmano, inclusive aquela que falava para a gente. Então, à medida que a gente conversava, ela era curiosa, queria saber como que os cristãos pensavam. Então você sabia que você estava numa cultura diferente. Não, que é todo mundo muçulmano. É todo mundo muçulmano, uns de véu, outros negócios. Mas aqui no Brasil, a gente não consegue olhar para o outro e perceber que nós estamos em um tremendo campo missionário. E eu não percebo que Deus me plantou no meio da comunidade. Se você estuda aquela universidade, Deus te colocou ali para fazer diferença. Aonde você vive, da sua vizinhança, não é simplesmente porque você herdou aquela casa do seu pai com a sua mãe, mas Deus na eternidade, há 400 anos atrás, sei lá, Ele promoveu de que um dia um missionário estaria naquele lugar que é você. Lembra que você está no emprego e tem aquele chefe que é um terror na sua vida. Foi ele que te colocou. Lembro que eu trabalhava no Banco do Estado de São Paulo e eu tinha um chefe que era uma benção, Jesus. Era uma mesa de compensação, com 4 ou 6 pessoas sentadas, e era ainda com aquelas maquininhas, né? Quando terminava, quando dava diferença na compensação, quem que vocês acham que ele chamava a atenção? Era a minha. Gente, mas aquilo me machucava tanto. Eu saía dali com peso, eu tinha que pregar à noite na igreja, porque eu ajudava o pastor que estava no seminário. E um dia eu entrei no banco pisando, que nem aquele cachorro rabugento, né? Falei assim, Senhor, a tua palavra diz que os campos estão brancos, onde estão, né? Eu estou aqui, por que o Senhor não me leva? Por que o Senhor não me usa? Eu senti no coração de Deus falar assim, aquele jeitinho que você sabe, né? É o seguinte, eu só te tiro daí quando você cumprir o porquê você veio aí. Enquanto você não cumprir o meu chamado nesse lugar, eu não te tiro, porque servo meu não sai porque chefe é ruim, não sai envergonhado, ele sai porque eu digo, é hora de sair. Meu amado, fiquei pianinho a partir daquele dia. Trazia minha biblinha de agente secreto, sabe aquela dos Gideões? Novo Testamento, no bolso. Na hora do intervalo, ia lá, dava uma lidinha. Meu irmão, acabou as dores, acabou o problema, porque eu comecei a falar assim, bom, pergunta a você, meu chefe mudou? Mas quando eu escutava os passos dele, é como se Deus falasse no coração, se prepara. Eu dizia, Senhor, eu amo meu chefe, mas esse capeta que está atrás dele,
Esse capeta que está atrás dele. E meu chefe falava para mim, já não mais me influenciava. Aí eu saí para ser missionário. Pedi um afastamento do banco, tive que colocar que eu ia, porque não dá para falar assim, vou ser missionário, então eu vou trabalhar com os povos necessitados, e no final para falar do amor de Deus para o banco me dispensar, né? Aí eu fiquei 2 anos afastados e fui pedir a conta, e fui fazer o acerto. E quem me acompanhou nesse acerto? Esse meu ex-chefe. Quando chegou no acerto, eu tive que pagar. Eu estava devendo para o banco, eles tinham pago, né? Quando eu coloquei a mão na carteira, missionário, imagina só, né? Missionário, ele colocava assim, não, isso é por minha conta. Deus usou a vida daquele homem para abençoar a minha vida depois de tantos anos. Mas o seguinte, não ache que você tem que fugir de nada. Deus te plantou no seu campo missionário. Você quer mudar? Pergunte para Deus o que tem que ser feito nesse lugar ainda. Senão você vai continuar. Vamos em frente. Assim, a gente vive, né, numa sociedade que tem conceitos diferentes do nosso. Eu estou falando uma coisa absurda ou vocês sentem isso? Ou será que aqui em Castrolanda é diferente? Meu irmão, a gente está lutando todo dia. Vamos em frente. Então aí a gente coloca uma diferença. Eu quero mostrar, 10 minutinhos, está lá. A gente pode, a diferença que o pessoal tem colocado entre missionário e missional. Pode ir em frente. O missionário era mais naquele sentido de uma pessoa que é enviada. Missional é um estilo de vida missionário, em que você não necessita ser um enviado, você já é enviado por Deus. E aí, vamos em frente. Pode ir em frente. Ser missional é redescobrir a igreja local como um importante enviador de missionários ordinários. Ordinário é normal, comum. Você é esse ordinário, tá? Missionário comum. Cristãos comuns. Mas que são o quê? Cheios do Espírito Santo, porque estão sendo preparados para isso. Meu irmão, faz quantos anos você está na escola dominical sendo preparado para quê? Discipulados, que fazem menção de Cristo justamente saturando o mundo a respeito dele. E mais do que isso, a igreja, mais do que ser uma igreja enviadora, a igreja se entende como uma igreja enviada. Vamos em frente, que eu quero mostrar algumas coisas para você. Então a igreja, na verdade, ela é moldada pela missão de Deus, né? O pastor está falando da Missio Dei. Não é aquilo que a denominação estabelece, é o plano eterno de Deus que tem a ver com todo mundo. E a igreja especialmente para mostrar esse amor de Deus. Vamos lá. E nesse sentido que eu quero deixar uma coisa para vocês. Nesse sentido do missional, cada igreja se torna o verdadeiro centro missionário. Vamos dizer assim, o ideal não seria que as igrejas tivessem um departamento de missões. Hoje tem, porque normalmente cada um cuida do seu. Deveria ser o seguinte, o grande conselho missionário deveria ser a liderança da igreja. Porque tudo quanto se vai fazer tem que ter como vista a missão do objetivo da igreja. Ou seja, o jovem faz o seu projeto a cada ano. Eu quero saber o projeto, mas eu quero saber o projeto para você mostrar o amor de Deus. Eu não quero saber o que vocês vão fazer para dar beijinho no outro. O ministério de louvor, o que vocês vão fazer? Coral. Igreja que tem coral, o que vocês vão? O trabalho de vocês é cantar no culto? Não. Coral pode ir para o hospital, pode fazer um monte de coisa. E aí quando a gente começa a ver nesse centro missionário, vamos em frente. Há uma proposta missional o quê? Que na verdade, o objetivo nosso de todos os departamentos, jovens, mulheres, grupo, é anunciar o evangelho. As mulheres se reúnem, até mesmo para fazer crochê e tricô durante o dia. Eu tenho que saber. Lá na minha igreja, eu catei na mulherada e falei assim, vocês são aqui, é o grupo que vai fazer artesanato, vocês estão aqui, na verdade, para evangelizar. Convide as amigas que estão em casa, em depressão, traga aqui, e vocês ficam tricotando e vão conversando. Ela abre o coração, e aí o pastor vem, dá uma palavra e ora. Vocês são missionárias. É a moçada. A minha filha, né, estuda do lado de um colégio, e a gente fica falando, né, do lado de um colégio, e ela chegou assim, pai, é o seguinte, do lado da igreja tem o colégio, assim, pai, é o seguinte, o nosso pessoal lá, eles, para esquentar comida que levam para o cursinho, tem que pagar R$2 para esquentar no micro-ondas. Será que eu não posso levar os meus amigos para a igreja? Eu falei assim, lógico que pode. Aí liberamos o micro-ondas na igreja. Meu amado, hoje tem uma galera de uns 5, 6, 7, 8, 9, 10, tudo espalhado pela igreja. Não são cristãos. Mas sabe o que estão fazendo? Estão entrando lá por causa do micro-ondas. Se um dia convidar para um trabalho, não é um lugar estranho. É você fazer com as coisas naturais da vida e começar a trabalhar. No que a gente pode ser operante? Então, grupo de louvor.
A criançada, coral, vamos em frente. Quero mostrar algumas coisas para você. Por isso, nós somos chamados sim para cuidarmos uns dos outros. É bom ter irmão na fé ou não é? A bênção de Deus. Mas a igreja ela está direcionada para olhar para o seu próprio contexto, mas também além. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas eu quero dizer para você, você não vai se preocupar com o confim da terra se você não conseguir olhar para quem está do seu lado e tiver o coração ardendo. Porque é mais fácil você querer ajudar quem está distante do que aquele que você pode ser o instrumento, que você pode estender a mão. É mais fácil você falar assim, Senhor, abençoa. Eu costumo brincar com a igreja, então é uma brincadeira. Que aquela reunião de oração colocou 2 pessoas para orar juntas. E aí uma compartilha com outra, olha, meu irmão, olhe por mim, porque é o seguinte, está faltando leite em casa, os meus filhos, e outro irmão muito crente e avivado, Deus, traz o leite para o teu filho e tudo. Mas ele esqueceu uma coisa, no dia anterior ele foi lá no mercado e estava uma promoção de leite, ele comprou 3 caixas. Ele nem ia beber tudo porque vai vencer. Mas ele tem tanta fé, a fé dele é tão grande que ele acha que Deus vai fazer uma vaca cair do céu. E ele não consegue perceber que ele já é a resposta. Vocês entendem que é mais fácil eu invocar o poder soberano de Deus para salvar o que está perdido lá do outro lado do mundo, do que eu estender a mão para quem está do lado? Vamos em frente. Então a igreja se torna o quê? Um centro de treinamento missionário. Escola dominical, treinando jovens e crianças para ser o quê? Missionário. Preparação, vamos preparar o currículo da escola dominical. Sim, nós vamos ensinar sobre santidade e tudo mais. Mas para quê? Porque para mim ser missionário eu tenho que também espelhar quem é Cristo. Mas o objetivo é, igreja é um centro de formação para aqueles que vão servir como missionários que a igreja toda. Vamos em frente. E aí, né, que a gente fala assim, né, que é a questão de Lausanne que coloca, todo crente foi chamado. Para onde? Para todo mundo, geográfica em todo canto do mundo. Para toda criatura, não tem distinção. E é isso, a gente tem que conhecer a Bíblia, todo o Evangelho. Vamos em frente. Ao mesmo tempo que a igreja se torna também um centro de esperança para a sociedade. Quando a igreja começa a olhar para fora, ela começa a atender às necessidades e se torna relevante. Eu me lembro que eu fui em um trabalho nos Ribeirinhos, em que eles começaram a pedir assim, Deus, nos mostra o que a gente pode fazer pela nossa comunidade. E Ribeirinho, aquela história, o rio sobe e o rio desce, o rio sobe e o rio desce, né? E quando chegava os barcos, na época da seca, eles tinham que subir pelo barranco levando compra. Eu falei assim, não, a igreja vai construir uma escada que vai permanecer mesmo quando a água está subindo. Meu amado, todo mundo que subia aquela escada se lembrava de quem? Da igreja que construiu. Mas vamos em frente. Pode ir clicando aí. Então, diante do caos e transformação, pode ir que agora vai estar bem rapidinho. Manda ver aí. Esse daqui é um trabalho lá na Bahia. Eu fui pregar lá um dia. Quando eu cheguei de carro à tardezinha e perguntei qual que era o nome, né, do bairro, o cara falou assim, o senhor vai lá? Em Vitória da Conquista. Eu falei, não, eu vou, sei lá onde que eu vou, eu estou indo, eu vim aqui para ir, né? Então tá bom, então o senhor vai. Eu liguei para alguém, vieram nos buscar, aí eu entendi. Quando eu entrei no barro, tinha moleque com escopeta na entrada. Estava eu pregando e lá eles têm um trabalho social, que a igreja oferece serviços para a comunidade, dentista e tudo mais, no meio da comunidade. Eu lembro que eu estava pregando, né, muito efusivamente, de repente começou um tiroteio. E eu pensei, Jesus, e agora o que eu faço? Se eu permanecer em pé, minha esposa vai ficar tão novinha, né, faz uns anos atrás, né, vai ficar viúva já. Se eu agachar, vai faltar fé. Mas quando eu olhei para o pastor da igreja, eu só vi o negocinho do cabelo dele. É o que eles enfrentavam todo dia lá. Mas eu terminei rapidinho a pregação, tá? Mas vamos em frente. Nossa, olha, a igreja tinha um chá. Quem gosta de chazinho, né? Café colonial. E as irmãs faziam para entrar, sabe, naquele negócio das mulheres, para entrar no relatório, fizemos um chá. Tínhamos 150 mulheres. Olha que coisa bonita, né? Daí vai lá para o relatório da regional. Eu cheguei, minhas irmãs, é o seguinte, faz chá, tem que ser missionário. Então é o seguinte, vocês não vão convidar mulher de outra igreja. Nós não vamos gastar os recursos aqui para poder alimentar. Não é que você não pode alimentar o crente de outra igreja, não é esse o problema. Mas vamos gastar os recursos para que Cristo seja conhecido. Então, cada uma vai pagar o seu e de mais uma, mas não pode ser cristã. Meu amado, tivemos uma coisa, tinha umas 160 pessoas, não era, amor?
metade era não cristã. Depois naquelas reuniõezinhas da tarde, já aumentou para umas 20 mulheres, a maior parte não cristã. E tinha uma missionária, que era aquela que vinha fazer tricô, mas era uma missionária disfarçada. E ela ficava ali para conversar com as mulheres. Você pode usar uma coisa e fazer disso um projeto missionário. Pode ir em frente. A moçada falou assim: o que a gente vai fazer? Inventaram de fazer uma camiseta escrito abraço grátis. Saíam no dia de pagamento pela rua, e a cidadezinha pequena. E chegava e falou assim: aqui tem um abraço para vocês. Meu irmão, você acha que alguém se converteu com aquele abraço? Não, pessoas foram tocadas, mas sabe o que era tremendo? Aquele adolescente que chegava no mercado com a camiseta abraço grátis e dava de cara com um amiguinho da escola. Ele perguntava: o que é isso? Daí ele tinha que falar: eu sou crente. Eu sou crente. Nós estamos aqui mostrando o amor de Deus. Sabe o que é isso? É a igreja que dá cara. É uma igreja em que as pessoas começam, não acho que ficaram fazendo tudo. Esse daí, a SAF de lá, a SAF é a estrutura das nossas mulheres, né? Nessa igreja, meu amado, tudo quanto é data, eu tinha que ir junto. Aí descobriram o dia do carteiro. No dia do carteiro, elas faziam aquele lanche enorme, ali é uma mesa de bilhar, tá? Naquele dia, eles estabeleciam lá e faziam aquela mesa. Bom, a carteiro você acha em qualquer lugar, né? Mas em Arapongas, onde eu morei, todas as ruas têm nome de passarinho. Curruíra, pica-pau, só que pica-pau do tupete branco, pica-pau do tupete amarelo, pica-pau. Então, quando eu tinha que achar um lugar, o Waze não estava muito em moda, então, aonde eu achava um amarelinho, eu falava: oi pastor, oi pastor. Sabe por quê? A gente encontrava na rua e eles falavam assim: está chegando o dia daquele cafezão. Simplesmente um café que a gente faz, vai em frente. Sabe o que as mulheres descobriram? O dia do gari. E descobriu que a gente tinha que ir lá, 6 horas da manhã, porque era a hora que eles se reuniam. Meu amado, a gente foi para um lugar úmido, era uma garagem de um prédio. Meu irmão, a gente preparou o café lá. No finalzinho, foi dada a palavra, falou assim: alguém quer que ore por algo? Meu irmão, eu quero dizer para você, todos que estavam ali fizeram um pedido. E uma daquelas mulheres em prantos dizia o seguinte: posso falar uma coisa para vocês? Ninguém nunca fez isso por nós. Nós somos esquecidos. Quando passa alguém do nosso lado, não nos vê. Primeiro porque a gente trabalha de madrugada. Mas se alguém passa do nosso lado, é perigoso jogar o lixo no nosso pé. E não olha quem nós somos. Vocês vieram aqui. Aí quando terminou, sobrou aquele negócio, todo mundo, dividiu. No próximo ano, todo mundo veio com o seu... Não é tapuer não, né? Tapuer é chique, é caro, né? Né, esposa? Tapuer é caro. Potinho de sorvete mesmo, né? Porque todo mundo queria levar um pouquinho para a família. Sabe o que é isso? São coisas tão pequenas para nós que pode fazer tanta diferença na nossa... Isso é uma comunidade missional. E aí, nós vamos ver o mundo todo olhar para o mundo como o lugar, porque igreja não é isso, igreja não é isso. Igreja é esse povo que foi chamado por Deus para expressar aquilo que Deus é, mostrando a Deus aonde tem que estar mostrando. É assim que a igreja vive, é assim que a igreja cresce, é assim que a igreja se fortalece. Eu quero encerrar mostrando para vocês uma coisa que eu acho muito bonita, Ir por todo mundo, você já sabe, pode ir em frente. Essa daqui é uma igreja que foi visitada lá, lá perto de Maputo, lá em Moçambique. E então, nessa visita ali, que nós temos um projeto missionário lá, pode ir em frente. Meu amado, essa é a questão daquela vila. Uma vila que sobrevive de venda de carvão. Você dá uma olhada na floresta, o tanto de árvore que você tem para extrair para fazer carvão. Percebeu? Pode ir em frente. Esse daqui, eles vivem de carvão que vende na beirada da estrada. Vai em frente. E então a missionária chama o povo para vir para o culto. E vamos ver agora o culto reunido. Está aí a igreja. Essa igreja é diferente da nossa aqui? Porque o importante não é o que nós temos aqui, o importante é de saber que Jesus está no meio e vive. Aí, todo mundo ficou tão comovido com aquilo. Uma irmã um dia, daqui achando que ela se levantou para dar um testemunho que ela crê no poder da oração, que um dia ela estava sem comida, o filho não conseguia dormir à noite, disse que ela colocou a mão e falou assim: Deus, eu peço que o meu filho consiga dormir mesmo sem ter comida. E ela foi testemunhar: meu filho dormiu a noite toda.
Mas pela graça de Deus, no dia seguinte o missionário passou trazendo aquela cesta básica. Testemunho de lá. E então o pessoal ficou comovido e falou assim, não, vamos mandar dinheiro para eles fazer pelo menos um almoço de final de ano. Não pergunte por quê, mas o dinheiro foi mandado em novembro, só chegou em fevereiro lá. Mas aí olha, as fotos que vieram para a gente, vai em frente, do almoço de confraternização. Gente, mandaram dinheiro para comprar arroz e galinha. Eles vestiram a melhor roupa, dá uma olhada na alegria desse povo só por ter o que comer. Mas aí, nós tínhamos junto, pode parar aí, nós tínhamos junto, né? Falou o seguinte, então vamos mandar dinheiro também para eles construírem a igrejinha deles. Porque era uma igrejinha, quando mandaram as fotos, já estava a igrejinha construída. Olha que coisa bonita. Mas eles mandaram a foto seguinte, vão ter que ampliar. Já encheu. Já encheu. Sabe o que significa isso? Eles são tão irmãos quanto eu e você. E talvez eles estejam seguindo os passos mais próximos do que eu e você, que temos tudo. Conhecimento, gente que nos ensina, gente que nos desafia. Nós não fazemos por falta de conhecimento, mas muitas vezes por acomodação. Por isso a pergunta, aperta mais uma vez aí, meu irmão. Quais são os próximos passos? Quais são os desafios para que você possa estar levando para a sua igreja? E aí nós acabamos. Lembra o seguinte, você pode não mudar a tua igreja, mas quando você se dispõe a fazer algo, começa por você. E tenho certeza que Deus pode te usar. Amém?